A paz do Senhor, queridos. Bem-vindos ao estudo de mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Hoje quero te convidar para estudarmos a lição número 3 com o seguinte tema: a natureza da igreja. Nesta lição estudaremos sobre a natureza da igreja, sua essência e dimensões. Veremos a sua base doutrinária, sua extensão local e espiritual, sua influência na sociedade e sua unidade e comunhão. Os objetivos desta lição são 3. Primeiro, destacar a natureza bíblica da igreja, fundamentada na doutrina dos apóstolos e conduzida pelo Espírito Santo. Segundo, apresentar os aspectos naturais, visíveis e invisíveis da igreja. E terceiro, sublinhar a unidade da igreja como aspecto central, que revela sua identidade ao mundo. Ponto de número 1. A natureza da igreja na sua dimensão confessional. Fundamentada na palavra. O Senhor foi muito claro em sua palavra sobre como desejava que a sua igreja fosse organizada e administrada. Primeiro, Cristo, a cabeça da igreja e sua autoridade suprema. Segundo, a igreja local deve ser autônoma, livre de qualquer autoridade ou controle externo, com direito de governo e livre da interferência de qualquer hierarquia de indivíduos ou organizações. Terceiro, a igreja deve ser governada por uma liderança espiritual devidamente habilitada, preparada para exercer o ensino e assistência social por meio de seus presbíteros e diáconos. Os anciãos eram um corpo de liderança entre os israelitas desde o tempo de Moisés. Nós os encontramos tomando decisões públicas, aconselhando e representando o povo em assuntos espirituais. A antiga tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, usou a palavra grega presbítero para ancião. Essa é a mesma palavra usada no Novo Testamento para o ministério de liderança. Uma igreja só é fundamentada na palavra na medida em que a sua liderança se apresente devidamente dedicada ao ensino da doutrina do Senhor. Somos edificados no conhecimento das Escrituras de diversas formas. Primeiro, através do púlpito, através de pregações vigorosas da palavra do Senhor, através de ensinos bíblicos profundos que apelam para a rendição integral e para o viver no Espírito. Somos edificados através das classes da escola dominical, com uma programação de temas bíblicos abrangentes que fale ao homem moderno, sempre alicerçados nas Escrituras. Terceiro, também somos edificados através de cursos temáticos, seminários e encontros teológicos, cuja finalidade é treinar novos obreiros para a seara do Mestre. Na verdade, tudo o que é feito na igreja precisa refletir esses valores. As músicas cantadas no louvor, as orações feitas, as dinâmicas dentro e fora dos cultos públicos, tudo deve estar alinhado com esse fato. Somos uma igreja bíblica, habitada pelo Espírito. A obra do Espírito Santo é tão necessária quanto a obra de Cristo. Jesus disse: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. João 16, verso 7. O ministério do Consolador, portanto, é essencial. Jesus morreu por nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, ficou 40 dias aparecendo aos discípulos, ascendeu ao céu e 10 dias depois enviou o Espírito Santo. A vinda do Espírito Santo prova que Cristo completou a sua obra. O Espírito Santo foi derramado para encorajar a igreja, para guiá-la na verdade e para capacitá-la na prática, no testemunho e na pregação do Evangelho. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo daria testemunho dele e o glorificaria. Portanto, Cristo é a cabeça da igreja. Porém, Cristo está no céu. É através do seu Espírito que ele governa a igreja. Quando os profetas e mestres de Antioquia ministravam e jejuavam ao Senhor, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Atos 13, verso 2.
Dirigindo-se aos presbíteros de Éfeso, Paulo disse: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. Atos 20, 28. Portanto, é claro pelos textos que é o Espírito Santo quem promove ativamente o desenvolvimento da obra de Deus. Por fim, há somente um corpo e um só Espírito. O corpo é a igreja e o Espírito é o Espírito de Deus que nela habita, conforme Paulo ensinou, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Aos Efésios 2, 21 e 22. Quem faz parte da igreja anda no Espírito. O homem espiritual é gerado pelo Espírito de Deus, é habitado pelo Espírito de Deus e é guiado pelo Espírito de Deus. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5, 25. Lamentavelmente, muitas pessoas na igreja não têm a menor ideia do que significa andar no Espírito. Nós, pastores e professores, temos o dever de ensinar o significado da vida no Espírito. Todo cristão precisa seguir o Espírito Santo, não o mundo ou a si mesmo, mas o Espírito de Deus. O primeiro passo para a vida no Espírito é aprender a ouvir o Espírito Santo. Isso acontece no cotidiano, nos cultos, nas leituras da Bíblia, à medida que vamos nos afastando deste mundo para viver a vontade de Deus. No aspecto geral, andar no Espírito é viver em comunhão com Deus. O segundo passo para a vida no Espírito é o despojamento da carne. A vida antiga precisa ser renunciada, precisamos levar os impulsos do velho homem à cruz. Pensar, falar e agir de acordo com a cultura do presente século mal vai colocar o homem do lado oposto do reino de Deus. O terceiro passo para a vida no Espírito é a cooperação com o Espírito Santo. Durante muito tempo aprendemos muitas coisas erradas, contrárias à vontade de Deus. Agora precisamos trocar esses velhos padrões de pensamentos pelos princípios de Deus. Será altamente proveitoso dedicarmos bastante tempo ao estudo da Bíblia para que a nossa mente se encha da sabedoria e da maturidade divina, como lemos, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Aos Efésios 4, 22 a 24. Em síntese, a vida no Espírito é a marca registrada daqueles que pertencem a Cristo. E os que são de Cristo crucificaram a carne, com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Gálatas 5, 24, 25. Ponto de número 2. A natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Cristãos que se reúnem nas mais diversas regiões da terra constituem legitimamente a igreja local e visível. Todas as milhares de comunidades cristãs espalhadas pelo mundo afora, que seguem a liderança do Espírito, constituem a Igreja do Senhor em seu aspecto global. Nesse sentido, várias comunidades, podemos usar a palavra igreja no plural para nos referirmos a essas congregações locais, como vemos nos escritos apostólicos do primeiro século. E Paulo, tendo escolhido as Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Atos 15, 40 e 41. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos 9, 31. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Atos 16, verso 5. As particularidades das igrejas locais. As igrejas locais possuem particularidades que precisam ser respeitadas e tratadas individualmente. Os problemas encontrados em uma localidade nem sempre são os mesmos da outra localidade. Um exemplo disso são os casos das igrejas de Corinto e de Tessalônica. Ambas eram dirigidas pelo Espírito Santo,
No entanto, Corinto não possuía a mesma maturidade de Tessalônica. Enquanto a comunidade de Corinto cometia erros no mau uso dos dons carismáticos, a comunidade de Tessalônica cometia erros no excesso de formalismo em exercitar os dons espirituais. E as duas igrejas foram corrigidas por Paulo. Ainda hoje é assim, cada igreja local possui uma dinâmica própria. Um método que funciona para uma pode não funcionar para outra. Isso exige grande sabedoria dos líderes. Universal e invisível. Quando nos referimos ao aspecto universal e invisível, podemos usar a palavra igreja, no singular. Nesse sentido, estamos falando do conjunto de todas as comunidades cristãs espalhadas pelo mundo afora. Aqui é importante diferenciar igreja de denominações. Numa cidade, por exemplo, pode haver várias denominações. Contudo, há somente uma igreja. A igreja é divina, as denominações são humanas. A igreja é permanente, as denominações podem ser temporárias. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser considerado cristão. Vivemos tempos de apostasia e de abandono da fé, e muitos grupos religiosos seguem líderes, e estes líderes são falsos profetas que desviam o povo da verdade. Pedro adverte: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade, e por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita, segundo Pedro, capítulo 2, verso 1 ao 3. Este é um dos grandes cuidados que devemos ter para com a Igreja do Senhor nos últimos dias, protegê-la dos falsos profetas. Somente a fidelidade a Cristo e às Escrituras Sagradas legitimam um povo como Igreja do Senhor. A Bíblia diz: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. Aos Hebreus 13, de 7 a 9. Ponto de número 3. A igreja na sua dimensão comunitária. A igreja é una, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebidos de um Espírito, segundo os Coríntios, capítulo 12, versos 12 e 13. Paulo deixa claro que a igreja do Senhor é indivisível. Assim como na analogia, ela possui muitos membros, mas apenas um corpo. Jesus ensinou que um reino dividido não poderá subsistir. Este princípio é válido para a unidade da igreja também. Satanás procura por todos os meios semear discórdias entre o povo de Deus. Lamentavelmente, nesses últimos dias, têm surgido muitas pessoas arrogantes tentando perturbar a unidade da igreja. Precisamos estar atentos para impedir que tais espíritos malignos não causem danos à obra do Senhor. Conforme acabamos de ler, o trabalho da unidade é fundamentalmente um trabalho do Espírito Santo de Deus. Todos os que agem contra a unidade da igreja cometem gravíssimo pecado contra a obra do Espírito Santo. Deus abomina tais pessoas. Está escrito: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Provérbios 6, de 16 a 19. Unidade da igreja.
Não existe nada mais importante para Jesus quanto a unidade da sua igreja. Jesus fala da unidade que há dentro da Trindade. Ele diz que essa unidade também deve ser a dos seus discípulos. Jesus fez do assunto o tema central de sua intercessão. Como lemos, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. João 17, 21 e 22. Paulo considerou que a unidade é um dom, um presente dado aos crentes. Não obstante, é de nossa responsabilidade conservar os vínculos dessa unidade, como lemos, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aos Efésios 4, de 3 a 6. Jamais devemos permitir que os elos sagrados da unidade se rompam devido à displicência de um espírito leviano. Que Deus nos livre de tão grave pecado. Diversidade na unidade, para que sejam um como nós somos um. Com essas palavras profundas, Jesus estabelece o princípio da diversidade na unidade. Jesus usa a expressão como nós somos para revelar a pluralidade das pessoas e a expressão um para demonstrar a unidade da divindade. A pessoa do Pai não é a pessoa do Filho. A pessoa do Filho não é a pessoa do Espírito Santo. Entretanto, a individualidade das pessoas não interfere na perfeita unidade da Trindade divina. Da mesma forma, os cristãos devem buscar esse tipo de unidade. Somos diferentes, temos temperamentos e formações distintas, mas mesmo assim, somos um em Cristo Jesus. Geralmente, são as questões mesquinhas, como orgulho ou os desentendimentos pessoais, que separam os cristãos. Mas, muitas vezes, as situações podem ser mais complexas, como as divergências doutrinárias. Em todos os casos, a recomendação de Paulo é que devemos ser sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros em amor. O amor é o vínculo da paz. O amor torna possível a tolerância, mesmo quando há divergências. Está escrito: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Aos Efésios 4, de 1 ao 3. Quando há tensão entre a verdade e a unidade, o amor entra em cena com a humildade. E aí fica mais fácil para ajustar a comunhão. Com certeza não existe unidade com desprezo à verdade. Mas precisamos de paciência, a fim de que a obra de Deus se complete na vida de cada pessoa. Deus age conosco à base de seu amor e da justiça que provém de Cristo. Ele nos ama, Ele sabe quem somos, Ele conhece nossas falhas e imperfeições, Ele sabe a verdade a nosso respeito. Nem por isso Ele deixa de nos buscar e de nos reunir em sua família. Somente o amor de Deus torna possível a nossa comunhão com Ele. Assim também devemos agir com os nossos irmãos. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Aos Efésios 5, 1 e 2. Vamos agora para a conclusão desta lição. Quando Jesus foi questionado sobre a autenticidade de sua ressurreição corporal, ele não discutiu, apenas apresentou os sinais conforme lemos. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. João 20, verso 27 e 28. Quando Paulo foi questionado a respeito da autenticidade de seu apostolado, também apresentou os sinais. Ele escreveu: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Gálatas 6,17.
a igreja verdadeira também será questionada. Será necessário demonstrar a autenticidade da natureza divina da igreja. Vimos que não é possível nos referirmos a uma igreja como sendo cristã, sem as devidas marcas de Cristo. Tanto em seu aspecto local, quanto no seu aspecto universal, a igreja verdadeira deve estar fundamentada na palavra de Deus e deve ser habitada pelo Espírito Santo. É imprescindível que nós cristãos deixemos toda forma de debates e discussões inúteis e busquemos a perfeita unidade do Espírito. De outra forma, o mundo não saberá que somos de Deus. Você está disposto a pagar o preço de sua vocação celestial, conforme disse Pedro? Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 2, versos 10 e 11. Que o Senhor nos abençoe. Amém.